Ana Cristina, eu não gosto de você, tô amando loucamente a sua mãe. Ana Cristina, eu não gosto de você, tô amando loucamente a sua mãe. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Vicente Cassep Borges e vocês estão no Cientificaliente, o canal que trai a ciência do amor de um jeito diferente. O vídeo de hoje é uma sugestão da aluna Ana Cristina Souza Aguiar, aluna inscrita do nosso canal, que mandou errado pro grupo. Sim, ela ia mandar pro grupo dela, mas mandou pro grupo geral da turma um texto sobre infidelidade. Só que eu já gostei do texto e quis fazer um vídeo, gravar aqui pro canal. E aí já tô... Eu não sei se estou ajudando ou atrapalhando o trabalho em grupo dela, mas aí a gente já vai ter um vídeo sobre esse tema que é bem interessante, um tema que move paixões e move várias emoções, que é a infidelidade conjugal, assim, o que leva as pessoas a traírem, né? Isso é um grande medo que a gente tem, que a gente não quer saber de levar chifre, né? Ninguém quer saber de levar chifre, né? E então o vídeo é sobre isso. Ele é um artigo da Patrícia Xeren, que eu não conheço, e da Adriana Wagner. A Adriana Wagner é uma professora lá da Federal do Rio Grande do Sul, que eu não conheço pessoalmente, mas deveria, porque ela tem apresentado muitos artigos de qualidade na área do amor e dos relacionamentos, né? Então eu tô gostando, eu sempre que leio o artigo dela eu gosto bastante, a produção dela é muito boa, e tava na hora do Cientificaliente ter algum artigo, algum vídeo abordando o material da Adriana Wagner, né? Então é um prazer estar apresentando esse material. Então, bora pro nosso vídeo. A infidelidade conjugal, ela é um tema bastante comum, né? Assim, bastante falado, assim, está sempre nos mitos populares, tem sempre o mito do corno, não sei o que, isso sempre se fala, né? Até tem uma história interessante de um Fusca, que fizeram um Fusca com um teto conversível uma vez. Fusca começou a vender pra caramba, ficou mais lindo ter um teto conversível, era um Fusca mais elitizado, um pouco mais caro, mas estava com sucesso de vendas, até que alguém disse que aquele teto solar lá, enfim, aquele teto solar era para quem fosse corno poder colocar os chifres para fora, né? E aí começaram a chamar o carro de Cornowagen, só por causa disso o carro não vendeu mais, né? O carro parou de vender, teve gente que pegou o seu Cornowagen, tinha comprado, não aguentou as piadinhas e mandou soldar aquele teto solar, assim, que era o grande charme do carro. E enfim, tal qual as pessoas não gostam de receber piadas com relação a isso, né? E agora, mais recente, a gente teve um caso do mendigo. Eu acho que aquilo mexeu com todos os medos masculinos, que é o cara ser traído por um mendigo, assim. Eu acho que por isso que essa história ficou bem famosa, porque isso é uma coisa que está constantemente na cabeça masculina, assim, o medo de ser traído, e o medo de ser traído por alguém que teoricamente não seria um competidor, assim. O cara era um mendigo, o cara era um personal trainer, fortão, musculosão, e talvez um homem ideal que se queira, e foi traído por um mendigo, que é alguém que a gente imagina que uma mulher não vai desejar um mendigo, enfim. Então, por isso que aquilo fez bastante sucesso, uma história que ficou bastante famosa. Mas vamos falar de ciência aqui, que é o objetivo do nosso canal aqui, tá? A gente tem esse artigo, assim, os clínicos perceberam que a infidelidade é um dos problemas mais difíceis de tratar, por isso que é relevante falar desse tema, principalmente para psicólogos. É difícil de tratar, assim. Se tem um caso de infidelidade, aquilo, e a pessoa decide reatar e continuar no relacionamento, aquilo é uma coisa que vai voltar
e aí sai desse tema e volta e continua voltando. Qualquer discussão traz à tona, mas tu foi infiel aquela hora. Fora isso, a infidelidade tem sido relacionada com vários problemas emocionais, muito problema emocional, muitos dos nossos medos, dos nossos problemas do apego, vem tudo aquilo à tona, né? E é associado com abuso físico, morte, suicídio, transmissão de DSTs também. A pessoa tá trazendo uma DST para dentro do relacionamento, isso que eu acho que é a pior parte, né? E todas são ruins, enfim, fidelidade é um negócio que tem que ser muito evitado, assim, é sempre ruim, né? Uma das coisas também, uma variável que tem sido escrita na literatura, eu queria investigar mais isso aí, que as pessoas que nunca praticaram religião têm 2,5 vezes mais chances de se engajar na infidelidade do que aqueles que praticam mais de uma vez por semana, enfim, esse é um dado da pesquisa lá do Atkins, tá? Então a gente tem essa questão da religiosidade e, entretanto, isso é uma controvérsia aqui, ó, tem o Stanley Machman não encontrou idade de nível educacional nem prática religiosa, não encontraram numa amostra que é grande, assim, que se tivesse alguma coisa encontrariam, né? Essa variável religião é sempre uma coisa difícil de trabalhar. Para mim depende de como tu coloca essa variável, né? Ou de como você faz essa pergunta na religião, né? Então, o que eu acredito, assim, que seja o causador da infidelidade é ser religioso e não praticar, assim. Que eu acho que o ateísmo não vai levar à infidelidade, ou pelo menos como ateu não vou fazer umas coisas dessas, não é do meu feitio. Mas eu acho que a pessoa que tem uma prática que é religiosa e não pratica, se tu acredita em Deus, tu tem que praticar, assim, né? Então, se tu tem aquela crença bem fraquinha, assim, é porque tu tá traindo Deus, assim, e aí tu trairia tua esposa, tua mulher, sua companheira e seu esposo, etc, né? Então, pra mim, acho que a associação seria essa, pelo menos como hipótese que eu levanto, tá? Assim, que a crença religiosa fraca, assim, que seria associada com infidelidade. Mas isso é uma variável que precisa ser pesquisada, né? Precisa ser mais pesquisada. A variável que se sabe, né, é baixo nível de satisfação conjugal. Assim, isso aí é um preditor bem forte, já descrito na literatura, que tu vai procurar outras coisas quando você está insatisfeito com a coisa que tu tem, né? Então, uma insatisfação com o relacionamento é uma associação bem forte com a infidelidade, né? Outra coisa, assim, para falar da variável de contexto, assim, com o Zhang aqui nesse artigo encontrou que morar num contexto urbano, assim, que o contexto urbano está mais cheio de gente atraente, você vai ter mais opções, vai aparecer mais coisinhas legais concorrendo com a coisinha que você tem em casa. Então isso vai ser um preditor da infidelidade, tá? Uma das coisas que eu queria colocar também é a visão da psicologia evolucionista sobre infidelidade, que a gente tem, pelo menos se lê bastante na literatura dessa corrente teórica da psicologia, que a mulher teme a infidelidade quando é uma infidelidade sentimental, aquela infidelidade, o que a mulher teme é que o homem vai deixar, mais teme, é evidente que todo mundo teme todo tipo de infidelidade, mas a mulher até tem uma predisposição relativa para perdoar uma infidelidade sexual, assim, se a pessoa só foi lá, deu uma puladinha na cerca e voltou, assim, pro relacionamento, a mulher até tende a ser um tanto quanto tolerante com relação a isso. Mas a mulher jamais vai perdoar, jamais vai ficar muito temente a isso, que é uma infidelidade da pessoa se apegar a outra pessoa. Isso a mulher teme de fato, assim, que... E o homem é o contrário, assim, o homem teme muito essa infidelidade da mulher de pular cerca, essa pulada cerca sexual, mas um apego que não vai gerar uma relação sexual é alguma coisa que o homem tende a ser um pouco mais tolerante, assim, né? E a explicação evolutiva para isso
é a de que o homem nunca vai saber se o filho é dele, né? Então, se a mulher pula cerca sexualmente, o homem corre o risco de estar doando seu tempo para cuidar de um filho que não é seu. Isso é terrível, assim, para homens, né? E enquanto a mulher, ela precisa muito do homem pegando junto para criar as crianças. Isso é uma coisa que faz muita diferença para a mulher, e por isso que ela precisa do vínculo afetivo, assim. Então, a pulada de cerca afetiva para a mulher é destruidora, assim, é o que ela não quer. Então, a psicologia evolutiva fala muito dessa diferença de gênero. Nós vamos falar do nosso estudo, né, do método. Então, um estudo com uma amostra bem robusta de mais de 1.000 pessoas, 1.042, né, mas 70% mulheres, uma amostra mais feminina, né, então todos heterossexuais, não é por preconceito, mas é porque a gente, senão iam poluir o nosso dado, a gente está descrevendo uma infidelidade heterossexual, o estudo é sobre isso. Poderia ser sobre infidelidade homossexual, mas aí, enfim, demanda coletar uma grande amostra de homossexuais, o que é mais difícil, né? Todos casados ou coabitantes, 5 regiões do Brasil. A idade média já são um pouco mais velha, 37 anos, adultos, né? Uma população adulta, né? Só pegou gente acima de 21. E o critério era estar com seu companheiro vivendo junto há pelo menos 6 meses. Então, um casamento já, vou dizer, mais sólido, talvez, né? Tinha casados, 50%, união estável, 20%, 24% só morando junto, tempo médio de 10 anos. Então, tem todas essas características demográficas da nossa amostra, tá? Os instrumentos que eles aplicaram foram um questionário sociodemográfico, com todas as perguntas sobre as variáveis que se achou interessante para esse estudo, uma escala de satisfação de vida, tá? A versão breve de uma escala de satisfação com a vida, uma escala de ajustamento conjugal, também de versão revisada, enfim, dessa escala, e a versão reduzida da escala triangular do amor de Sternberg, né? Eu chamo a atenção que enfim, para os autores dessa escala, assim, então citando autores de qualidade, muito me honra ter usado um instrumento citando um trabalho meu, assim, então fico feliz, muito obrigado, muito agradecido pela citação de um teste meu aqui. E olha só que legal, nesse estudo, análise confirmatória apontou a mesma estrutura fatorial. Então tá aqui os índices de ajuste, CFI, o TLI, eles são bons acima de 90, esse aqui tem que ser abaixo de 0,8, enfim, então tá índices adequados de ajuste. Então alfas de Cronbach, replicando os alfa de Cronbach que eu também encontrei nessa bela, mais ou menos isso, esses alfas que eu encontrei no meu estudo. Isso já chega a ser uma propriedade psicométrica que parece que qualquer estudo encontra esse dado, assim, para dimensões de intimidade, paixão e compromisso. Então, fico feliz que tenha corroborado os bons dados que eu encontrei com a escala, assim, então, boas notícias, assim, tá? Certo, vou parar de me gabar aqui, né? Coletaram dado online, tá? Isso aqui também é importante mencionar, que a coleta de dados foi online, e para uma pesquisa desse tipo eu acho que é adequada a coleta online, assim. Eu imagino que as pessoas tenham mais facilidade de falar da sua infidelidade numa coleta online do que numa coleta presencial, assim, esse é um tema muito espinhoso, muito difícil de pesquisar, porque as pessoas mentem, né? Assim, a pessoa não gosta de dizer que é infiel, assim, e sem falar que a pessoa já está traindo. Assim, o que é mentir num questionário para uma pessoa que está traindo, né? Então, facilitar esse anonimato é importante para pesquisar um objeto de estudo como esse. Mas vamos falar do resultado, vamos falar de resultado. A gente tem a quanta tabela 1, assim, que é a frequência de infidelidade,
qual que é a frequência de infidelidade para amostra total, para amostra masculina, para amostra feminina, né? E aí a pergunta, já traiu o companheiro? Sim e não. 23% traíram o companheiro e 70%, vamos lá, um quarto traiu e 3/4 não traíram, né? Mas em mulheres foi 18% de traição e 81% não traiu. Em homens foi 35% de traição contra os 18 femininos. Então, homens traíram bem mais, assim, praticamente o dobro aqui de homens traindo mulheres em termos percentuais, né? O total vai ficar parecido com a amostra feminina, porque 70% da amostra é feminina, né? E, enfim, que quadrado significativo aqui, né? Então, para mim me choca se dá 35% dos homens já traíram a sua companheira atual, né? Traição em relacionamentos passados, 50% da amostra das pessoas, tanto homens quanto mulheres, já traíram alguma vez em algum relacionamento passado, o que quadrado não é significativo, mas a gente tem essa metade das pessoas já traiu em algum relacionamento passado que não o atual. E foi traído no relacionamento atual. A maioria das pessoas não sabem, né? Assim, também 40% das mulheres e 50% dos homens não sabem, mas olha só que legal não, né? Isso aqui é triste. Mas 18% das mulheres já foram traídas, falaram eu fui traída no relacionamento que eu tô, e só 6% dos homens. Então 3 vezes mais mulheres aqui, se inverteu pro lado das mulheres, né? Questão de ter sido traída. Então 18% das mulheres foram traídas e 6% dos homens também, um que quadrado significativo, mostrando que tem uma diferença significativa entre os gêneros e uma coisa nessa magnitude se espera, enfim, que a diferença do que quadrado seja significativa, ainda mais com o tamanho da amostra que eles têm, né? Então esse é um dado que é bem interessante, né? Então a gente tem 1/5 das mulheres sabem que foram traídas e continuam no relacionamento, tá? E homens, mesma coisa, 6% deles, 7%, assim, vamos arredondar, foram traídos, sabem que foram traídos ou concordam que foram traídos e mesmo assim estão nesse relacionamento, né? Se o relacionamento é bom, se é ruim, enfim, a gente não tem nesse dado, mas provavelmente o relacionamento não é dos melhores. Esses percentual dos relacionamentos nos quais houve uma traição. Mas agora, enfim, nós vamos para o nosso objetivo de estudo, assim, que é a questão de pesquisa principal que a gente tem nesse estudo. Está nas análises de regressão logística binária, né? Assim, que o objetivo dessa análise é o que prediz a infidelidade, tá? Então, regressão logística, só para explicar essa técnica estatística, a gente tem a regressão que a gente vai prever uma variável contínua, que vai estar lá no desfecho, mas a regressão logística vai prever uma variável binária, tá? E no caso, essa variável binária, a gente tem 2 opções, ou a pessoa traiu ou não traiu, tá? A gente não tem esse contínuo de traição, assim, a gente fizer assim, ou traiu ou não traiu, se deu uma pegadinha, por mais leve que seja, em outra pessoa, a gente já diz que aquela pessoa já traiu, já é infiel, tá? Então, quem traiu vai ser infiel, esse é o nosso código. Então, a gente aprendeu, 1 é infiel e 0 é fiel. Então, quando a gente está aprendendo esse contínuo, né, até o que prediz a infidelidade, não a fidelidade, né, pela maneira que foram codificadas essa variável. Tá? E aí a gente vai ter vários domínios, assim, tipo, o domínio de características pessoais, do casamento e do contexto, né? Além de características da companheira, que foi analisado para homens também, tá? A gente tem homens e mulheres aqui, várias regressões logísticas diferentes, separadas, né? Vamos falar das características pessoais, tá? O modelo feminino
das características pessoais explicou 6% da variância da infidelidade. E o masculino, 17% da variância. Tá? As variáveis colocadas explicaram 17% da infidelidade para homens, o que já é uma coisa considerável, mas o modelo das mulheres foi meio fraquinho, apenas 6%. Né? Então, variáveis que predizem de pessoais, a idade, tá? Aqui está a significância assim, disso, e o beta seria a força. Né? E ter filhos. Então, ter filhos, por incrível que pareça, prediz a infidelidade. Né? Eu acredito que é porque a pessoa teve mais tempo de ser infiel. A pessoa que tem filhos já é mais velha, teve mais tempo de pular a cerca. Né? Então, isso para mulheres. Para homens, a gente tem o bem-estar, que é negativo. Então, quanto menos bem-estar, mais infiel, enquanto menos muito praticante da religião, também essa que teve muita força, né? Mais infiel. Tá? Então, corroborando esse dado da literatura, todas variáveis significativas. Mas a única coisa que eu queria reclamar também dessa tabela, assim, que talvez eu pedisse como parecerista, é que eu gosto de ver os beta padronizados, assim, que aí eu entendo mais a força da variável, assim, é mais difícil de interpretar betas não padronizados, né? Quer dizer, pelo não padronizado, às vezes uma diferença que um beta que é pequeno tem uma significância enorme, tá? Mas o beta não padronizado ele é bom para interpretar quando a gente sabe, entende da quantidade. Por exemplo, cada meio filho a mais aumenta lá a questão da chance de ser infiel, assim. Meio filho é o que vai fazer essa coisa de mudar de fiel para infiel, né, no caso. Segundo tipo de variável que foi colocado nessa regressão são os domínios da característica do companheiro ou da companheira, no caso. Né? E para o sexo feminino foi 3% da variância, então acho que foi por isso que nem botaram lá nas variáveis, só colocaram para homens, tá aqui, só foi colocado para homens porque não tinha nem variável para colocar para explicar com relação a características do parceiro para mulheres. Né? Para homens foi 8% da variância, um pouquinho mais, né? E as características da companheira é a companheira viajar pelo menos uma vez por mês. Tá? Então isso aumenta a infidelidade se a companheira viaja. Essa é uma característica problemática. Então fiquem em casa, aí, mulherada. Covid, aqui é Covid, protocolo Covid, fique em casa. Né? Tô brincando, brincadeirinha, não fique em casa nada. Vocês têm que... Quem trai é o que está errado, não tem essa aí, né? E com relação ao domínio casamento, enfim, a gente teve um modelo aqui já bem mais explicativo no que se refere a casamento. Tá? O modelo feminino pegou 33% da variância, muita coisa. Então, só essas variáveis relacionadas a casamento para mulheres explicaram 33% da variância da infidelidade. E para os homens, 36% dessa variância da infidelidade. Então, modelo já bem robusto aqui com relação a essas variáveis de casamento, um modelo bem mais interessante. Né? Então, vamos ver o que a gente tem de casamento. Vamos começar com as mulheres. Tá? Já ter pensado em se separar, uma variável, enfim, que bem forte para mulheres. Então, se a pessoa pensa em se separar, como eu já estou pensando, talvez me separe, enfim, isso já é um motivo para infidelidade. Ter dado um tempo, essa coisa de ter dado um tempo, se dar um tempo já é um antecessor de terminar o relacionamento, significância bem forte aqui, né? O pai não foi infiel à sua mãe, ou seja, o pai foi fiel para a mãe, prediz negativamente, né? Se o pai traiu a mãe, isso vai fazer com que a mulher também traia o seu namorado, casado, enfim, seu namorado. Enfim, a mulher trai mais quando o seu pai traiu, assim, já tem esse modelo internalizado, esse modelo ruim, errado, né, do pai
né? Engraçado que não tem a variável da mãe ter traído, assim, a culpa é sempre do pai, tudo homem, tudo os cachorros dos homens, né? Então, tem isso. E a outra variável é a paixão, que parece um valor de beta aqui não padronizado bem baixo, mas a significância alta, então acho que tem uma ligação íntima aqui forte, né? Íntima não, apaixonada, né? Que significa que quanto mais a mulher está apaixonada, mais ela se mantém fiel ao seu homem. Enfim, a mulher apaixonada ela é fiel. Se não tem paixão, aí eu acho que já dá para pular a cerca, mas mulher fiel não vai trair, né? E com relação aos homens, a gente tem as mesmas variáveis, só que não entrou a paixão, assim. Isso aí eu achei estranho, assim, porque o que significa que um homem apaixonado trai igual, assim. Baita cachorro, baita desgraçado, né? O cara tá apaixonado mesmo assim, trai. Assim, tô apaixonado, mas mesmo assim apareceu, sei lá, vamos pegar aqui, né? Isso é o que passa na cabeça dos outros homens, porque, enfim, eu sou um cara muito santo, né? Enfim, sou mesmo, enfim, né? Eu realmente não gosto, eu acho que sei lá, perde, assim, o relacionamento fica pior, assim, prefiro estar num relacionamento bom, né? Mas as mesmas variáveis, assim, o homem já ter pensado em separar, prediz a infidelidade, já ter dado um tempo, também prediz, e o pai cachorro ter sido infiel, a sua mãe, também é um preditor negativo, né? Porque se o pai ser infiel vai predizer a fidelidade, no caso, né? E o pai não ser infiel, enfim, tem duas negativas aqui na frase, mas a ideia é que se o pai traiu, o filho também trai, já passa de geração, quase que genético isso, né? E a gente internaliza esses modelos. Eu fico falando que é homem cachorro, não sei o quê, mas a culpa é da mulher, tá? A mulher não sabe escolher, assim. Pra mim, a culpa é da mulher que escolhe o cara infiel. Assim, a mulher tem mais facilidade de escolher. A mulher geralmente é quem escolhe mesmo com quem vai se relacionar. A mulher tem mais valor de mercado pra escolher o seu namorado do que os homens, né? Tem mais poder nessa relação de troca. E mesmo assim, ela vai lá e escolhe o infiel em vez de escolher o fiel. Então... enfim, escolhas são escolhas, né? Eu acho que era legal investir na mulher para ela saber escolher, assim, essa é a maneira de acabar com a infidelidade. Mas a mulher acaba sendo tolerante com isso, o que gera uma geração de homens ruins. Então, para homens, né, a variável que a gente tem é viajar a trabalho pelo menos uma vez a cada 6 meses, tá? Então, são homens que viajam pouco a trabalho, tá? E isso, então, tem uma predição negativa da infidelidade. Então, viajar pouco, eles até colocaram a estatística, vai diminuir em 74% a chance de ser infiel, assim. Se viaja muito, já aumenta, então, essa chance de ser infiel. Então, é a oportunidade fazendo ladrão, assim, né? Uma variável de contexto. Dá chance pro homem, não pode dar chance pros coitados, assim, né? Enfim, eu não acredito nisso, assim, eu acho que tem que confiar, né? E para mulheres, né, o que tem relacionado ao contexto é trabalhar fora de casa. Então, a mulher que trabalha fora de casa tem mais chance de ser infiel. Se a mulher fica só dentro de casa, não vê mais gente, então não tem oportunidade de ser infiel. E ter muitos colegas de trabalho do mesmo sexo, assim, porque são mulheres heterossexuais, elas vão trair com gente do outro sexo. Se trabalha num lugar que só tem mulher, vai trair com quem, assim, também, né? Então esse é um preditor negativo, assim, da questão da infidelidade feminina. E partindo para nossa discussão do nosso artigo... primeiro que a gente sempre encontrou que mulheres apresentam valores explicativos inferiores aos homens. A percentual de variância explicado, R ao quadrado da nossa regressão,
sempre foi inferior à de homens. E eles interpretam isso, que o fenômeno da infidelidade feminina é um fenômeno mais complexo, mais multifacetado, tem muitas variáveis, que a pesquisa não vai levantar todas as variáveis, né? Então é mais difícil explicar a infidelidade feminina. Masculina a gente já tem umas variáveis mais fáceis, assim, de descobrir, assim. Então a variável é X, Y, Z, a gente consegue prever essas variáveis, mas para mulheres a coisa é mais complicada. Dentre essas variáveis a gente tem a solidão e dificuldade de ficar sozinho, assim, homem sozinho é um problema, assim, a cabeça vazia para homem é uma oficina do diabo, lá. Então o homem já são variáveis circunstanciais para infidelidade masculina, essa coisa da solidão, assim, que aí quando aparece alguém que oferece companhia, eles aceitam. E se conclui, então, que é importante os terapeutas de casais estarem muito atentos à questão da infidelidade, tanto masculina quanto feminina, porque essa é uma variável que, depois que quebra essa confiança, é difícil de juntar os cacos e montar de novo, tá? Então o trabalho tem que ser preventivo, a infidelidade simplesmente não pode acontecer, né? Eu nem sei se eu diria que é um trabalho preventivo, assim, eu ainda sou um pouco da corrente de que infidelidade é mau caratismo, assim, então não... para mim, o problema está na escolha do parceiro errado. Para mim, a prevenção é escolher o parceiro certo, né? Depois de escolher o parceiro errado, não adianta ficar controlando, assim, tu não vai sair daqui, tu não vai viajar mais de 6 vezes por mês lá, que não dá, assim. Eu acho que não dá, assim, a questão é escolher o parceiro certo. Essa é, para mim, é a prevenção, né? Mas tem que se saber que se teve traição e o casal decidiu permanecer junto, aí vai ser encrenca, assim, pro terapeuta, pro casal, vai ter treta, aquilo vai se rememorar, qualquer briga, discussão por causa do papel higiênico do lado errado vai se trazer, mas é que também tu me traiu daquela vez, enfim. Então, o trabalho tem que ser... o ideal é que a traição não aconteça. Depois que aconteça, aí a gente já tem péssimos preditores do sucesso daquele relacionamento. Então chegamos ao fim de mais um vídeo. Agradeço muito pela atenção de vocês. Deixem aquele like. Sim, aluno da disciplina que assiste o vídeo e não deixa o like está traindo o professor. Tá? Nossa relação vai ficar muito ruim se vocês fizerem isso. E considere a inscrição no canal para ter mais vídeos como esse, para a gente falar de ciência do amor, discutir material científico relacionado à ciência do amor. Muito obrigado e até os próximos vídeos. Ana Cristina, essa música aí que eu coloquei foi uma brincadeirinha, tá? Não me leva a mal, não briga comigo, tá? É uma música bem popular lá no Rio Grande do Sul e espero que fique legal. Depois vocês assistem, eu vou deixar o link na descrição, tá? Eu ainda gosto de você.